Senadora Zenaide Maia, do Rio Grande do Norte. Boa tarde a todos e a todas aqui presentes. Quero aqui cumprimentar o senador Ângelo Coronel, o senhor Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, e o senhor... O nome aqui, a luz atrapalha. Ari. Minha formação é médica, mas eu costumo dizer que ninguém é mais economista do que dona de casa. Então, o que eu queria perguntar aqui, senhor presidente, essa remuneração de sobra de caixa de bancos que foi falado aqui pelo senador Rogério, que foi criada aquela lei que a gente aprovou, que seriam esses depósitos compromissados. A pergunta é o seguinte: o fato do Banco Central, aquilo que os bancos não usaram para emprestar e remunerar, sem ser com esse depósito compromissado ou não, com títulos do Tesouro Nacional, eles não fazem com que os bancos não queiram emprestar juros mais baixos? Porque eu, se fosse banqueira, com certeza eu preferia a taxa Selic de 13,75, sem nenhum risco de perda. 2, porque a maioria dos representantes do Copom que decide o patamar dessa taxa Selic são provenientes do mercado financeiro, único setor da economia que se beneficia dessa alta exagerada da taxa Selic, enquanto todos os demais setores econômicos, sociais são prejudicados. Porque se existe algo aqui que todos concordam, é que essa taxa de juro prejudica, sim, as pequenas, médias empresas. Eu citaria aqui alguém, um empresário que não é tão pequeno assim, que ele disse que tomou emprestado quando a taxa Selic era de 2%, mas nunca os bancos emprestam só no valor da taxa Selic. E ele tomou emprestado, era o dobro o contrato da taxa Selic, e agora ele não consegue mais pagar, porque é 13 de 4 para 2 vezes 13,75. Outra coisa que eu queria falar, o senhor falou aqui muito na Argentina, em questão, porque a gente sabe que não tem desenvolvimento sem redução das desigualdades sociais. E o senhor falou muito na Argentina aqui, das dificuldades e tudo, mas eu queria dizer ao senhor que nós temos 94 milhões de brasileiros e brasileiras na pobreza. E desses, 44 milhões estão na extrema pobreza. Aí o senhor falou que a reforma trabalhista atraía investidores, só se for para especulação financeira, porque a retirada de direitos de trabalhadores não trouxe empresas para cá para investir, porque o que eu vejo é o seguinte: é uma questão de demanda. Se você vai investir, se você tem um comércio, eu digo aqui, eu tenho uma padaria, uma loja de conveniência. Se eu tenho 5 mesas e a demanda está maior porque o povo está com poder de compra, eu só vou ampliar porque tem demanda. Eu acredito que atrair empresas estrangeiras não deu bom resultado essa mudança da reforma trabalhista, porque o capitalista mesmo, ele quer o trabalhador com poder de compra. Eu citarei aqui para o senhor, que eu fui olhar, Henry Ford, quando ele vendia carros de luxo por encomenda, e que o setor, quando ele quis vender em série, a diretoria dele foi contra. E perguntaram: de onde o senhor, quem vai comprar os carros? Ele disse: nossos trabalhadores, que vão ter salários dignos e que vão ser bons compradores. Eu digo ao senhor aqui que eu tenho uma PEC aqui que limita as taxas de juros a no máximo 3 vezes a taxa Selic. Ela não engessa a política monetária do Banco Central. Isso aqui não é uma questão de ser contra o senhor Roberto Campos Neto. Não sei se terei autoridade para falar dessa autonomia, mas sei que essa autonomia, o banco também tem responsabilidade no desenvolvimento social. Não engessa
a autonomia do Banco Central, e não é fácil, que hoje já seria muito alto. E isso eu digo o seguinte, faz com que, se eu comprar um celular desse financiado pelo cartão de crédito e pagar a taxa mínima, eu pago no mínimo mais 4. E eu costumo dizer, senhor Roberto Campos, que o ladrão me rouba 1, mas o banco já me levou 3. Então, o que eu quero dizer é que a especulação financeira para tudo tem um limite. E um país como o Brasil, que está com quase 94 milhões na pobreza, não é para a gente estar se preocupando com a Argentina vizinha que está com isso aí. Outra coisa que eu olhei é que a inflação, eu sei que o senhor vai dizer que os Estados Unidos, que o Japão tem uma economia mais estável, mas eles têm dívidas públicas imensas. Tem dívidas públicas imensas e nem por isso. Eu acho que tem que sentar. Nós temos uma economia que a gente senta na CMO, que a gente senta para discutir migalhas para a saúde 4%, para a educação 4% e, pasmem, para a segurança pública 0,25%, menos de 0,5%. Não seria a hora de sentar, eu sei que pode não ser da sua alçada, sentar e falar sobre isso e juntar o sistema financeiro e dizer, por favor, vamos baixar um pouquinho esse pagamento, que eles ficam quase a metade da quase 10ª economia do mundo. E a gente não cresce assim. Eu citaria aqui, eu sei que eu estou tomando tempo, mas como eu sou leiga no assunto, eu tenho que estudar mais. Eu vi em 2008, quando teve aquilo ali, e eu fui saber o que é que os Estados Unidos fizeram com aquela quebradeira da indústria automobilística e da construção civil. Aí o que é que o governo fez na época? Eu fui procurar saber se eram fatos reais. Ele pegou 5 trilhões do Tesouro, chamou empresários e bancos. Olha, senhor, 2 anos de carência, 1% ao ano, mas eu quero meus empregos de volta. Porque sem ter quem compre, o comércio não vende, o governo não arrecada. E a população, e a indústria também não arrecada. Então, são essas perguntas, eu acho que para quem não tem essa formação, mas eu fiquei aqui ouvindo, eu tenho essa curiosidade. Acho que os juros são, com todo o respeito a Vossa Senhoria, eu considero assim, indecentes. Presidente do PP, líder do Piauí, Ciro Nogueira. Alguns comentários breves sobre as palavras que foram proferidas pela senadora Zenaide. Depósitos voluntários, eu acho que aqui tem precisamos separar o que é depósito voluntário e o que é compromissada e o que é o dinheiro que os bancos deixam que são precisamos separar, perdão, o que é compromissado e o que é o dinheiro que os bancos deixam parado no Banco Central. São coisas separadas. O compromissado é um instrumento que nós usamos para fazer política monetária, e aí tem uma reserva que os bancos deixam no Banco Central. E a questão é o seguinte: se os bancos poderiam simplesmente lucrar fazendo a captação, ou seja, captando recursos e comprar títulos do governo. A resposta é não. Na média, a captação dos bancos custa mais caro do que a Selic. Então, se ele não emprestar tomando um pouquinho de risco, ele não consegue remunerar o balanço. Então tem uma coisa que chama NIM, que é Net Interest Margin, que é a margem líquida dos bancos, que leva em consideração todas essas contas, que mostra que quando a sua carteira de crédito diminui e você fica muito dependente de títulos do governo, a sua rentabilidade cai, na verdade. Então é importante. Em relação a por que temos pessoas de mercado financeiro no Banco Central, dos diretores, na verdade, de 7 nós temos 2 de mercado, nós temos um que é um acadêmico e tem 4 que são funcionários da casa, né? Então a gente acha que tem um equilíbrio. Poderia ter mais funcionários da casa, poderia ter mais acadêmicos, sim, não tem nenhuma obrigatoriedade. Tem uma área específica de política monetária, né, que interage muito com o mercado e com instrumentos de mercado financeiro e precisa ter um conhecimento muito técnico para as operações financeiras que o Banco Central faz. Mas com exceção disso, as pessoas podem vir de qualquer área, né? Vem para a câmera 1, por favor. Vamos lá. Então isso aqui é o que é pago de impostos. E esses impostos são impostos que a população inteira paga. O pobre paga mais, que a gente já viu. Então o pobre paga isso aqui, o rico paga esse pouquinho aqui.
E aí o resto quem é que paga? Ou paga o empregador, ou paga, enfim, são taxas, tarifas. Mas vamos só referência. Aqui, esses 44% de impostos sobre bens e serviços. Tá? Aqui você tem 19% imposto, eu vou botar aqui, de renda, tá? Para simplificar. Não quer dizer que rico então não compra tomate, compra, mas proporcionalmente ao quanto ele ganha, ele gasta um pedacinho nisso. O pobre é o mais afetado por isso. Tá? Esse dinheiro todo aqui que o governo arrecada, ele usa, olha só o que eu vou falar, metade dessa torta aqui, para pagar, sabe o quê? Do orçamento dele? Juros e amortização da dívida. Metade do dinheiro é para pagar juros e amortização da dívida. Aí, esse dinheiro vai para quem? Para a turma que é rentista. Aí, o que o cara do Banco Central falou ontem? Não, mas agora tem 4 milhões de pessoas. É leviano falar isso. Sabe por que é leviano? Porque o importante é saber o seguinte, mas vem cá, os 4 milhões tem igual? Ou será que tem ali 10 mil que são dono de quase tudo e o resto é só número? Aquele cara que tem um capilé ali e tu está dizendo que ele está se beneficiando disso. Eu te dou a resposta. Primeiro eu te digo que as 100 milhões de pessoas mais pobres que têm dinheiro em banco, as 100 milhões de pessoas mais pobres que têm dinheiro em banco, têm menos dinheiro guardado, se somar todos, dos que os 100 mil mais ricos. É uma proporção que diz o seguinte, o 90% mais pobre tem menos patrimônio nos bancos do que o 0,1% mais rico. 900 vezes mais a concentração. Então, só para ver como é leviano o que o cara falou. Eu estou trazendo dado da Ambima. Então é dado oficial. Ali ele chuta um monte de coisa. Você não sabe nunca de onde vieram os dados. Eu estou falando dado, oficial. Mas vamos lá. Então esses juros que são pagos, 90% vai para a mão da turma mais rica. Por quê? Porque se você for olhar outro relatório, que é o relatório mensal da dívida pública, que é feito pelo Tesouro Nacional, você vai ver que os bancos, corretoras, os fundos de pensão e os investidores estrangeiros juntos têm 85%, quase 90% da dívida pública. Eduardo, mas o pobre é dono de um pedaço desse fundo de investimento. O pobre também tem dinheiro no fundo de pensão. Para começar, que pobre mesmo não tem dinheiro nenhum no outro. Mas quem tem pouco dinheiro, ele não coloca direto aqui. Ele coloca no banco, o banco num CDB, na poupança, etc. O banco paga um quequerecozinho para ele, aí o banco aplica aqui para ganhar uma fortuna. Então pode dizer que é o banco sim. Pode dizer que é o banco sim que está ganhando. E sabe quantas pessoas a pessoa física investe no Tesouro Direto? Quanto que é o total da dívida? Que ele fala, 4 milhões, 40, não sei quantos que ele fala. Acho que é 4 milhões. Sabe quanto eles têm da dívida pública total? 1,8%. Os bancos 90%, o resto 1,8%. Aí com esse dinheiro que sobra, Eduardo, aí vem a parte que é a mais triste. Com esse dinheiro que sobra, ele vai e constrói estrada, ele constrói luz, ele constrói saneamento, né? A luz vai parar na casa do bacana, o poste vai parar dentro da favela. O asfalto vai cobrir o buraco dos Jardins ou de Sapopemba. A polícia vai proteger quem mora no Leblon ou quem mora na Rocinha. Isso aqui que ele faz, ele pega essa estrutura toda do Estado de proteção, de construção, de infraestrutura, e ele aplica isso aqui para quem? Para os ricos ou para os pobres? Vai para os ricos também. E para os pobres não vai quase nada. Aí, quando não vai quase nada para os pobres começam a não ter luz, não ter água, não ter saneamento. E veja que o rico diz que mas a gente paga imposto, não tem nada no Brasil. É o melhor investimento do mundo pagar imposto para rico no Brasil, porque ele não paga quase nada, a gente viu no gráfico que ele é o que menos paga do mundo. Põe aquele gráfico de novo, mesmo que apareça só um pedaço aqui, aquele primeiro gráfico de todos, da tabela que o Brasil é o último. Aqui, ó. É o que menos paga imposto, paraíso fiscal para os ricos.
O pouco imposto que ele paga volta com o pagamento de um juros gigante, volta com uma infraestrutura que é toda montada para ele, de estrada, de portos, de luz, de segurança, de tudo isso que não é voltada para os pobres. O pobre só paga esse imposto, não recebe de volta via juros, não recebe de volta via estrutura, e aí, com esse dinheiro, você monta também o quê? As estatais, que são empresas que vão poder oferecer isso e várias outras coisas para todo mundo. Mas como a gente já viu que as estatais não oferecem para todo mundo, elas são construídas com o dinheiro de todos, principalmente dos pobres, e quando a gente começa a ficar sem serviço para os pobres, o rico chega e fala o seguinte: meu irmão, esse negócio de estatal não funciona. Temos que privatizar. E quem é que compra a estatal? É o rico, meu irmão. Com qual dinheiro que ele compra a estatal? Com os juros que ele ganhou do pobre. Em outras palavras, o pobre paga para o rico a estrada, o pobre paga para o rico a luz, o pobre paga para o rico o saneamento, o pobre constrói e entrega para o rico as estatais e o rico usa tudo isso para criar mais modelo de sequestrar mais dinheiro do pobre, financiar mais deputado e manter essa taxa de juros alta e pegar e botar mais presidente do Banco Central que vem do mercado financeiro e manter a taxa de juros alta e no final das contas o cara fala, é técnico.